Muito bem, pessoal. Esse é um vídeo de comentários da atividade 1 da disciplina de Física do terceiro ano do ensino médio, que fala sobre notação científica e processos de eletrização. Vou tentar ser bem rápido, então, para fazer os comentários das questões. São 5 questõezinhas. Então, a primeira questão diz assim: no mês de julho, quando a Terra está mais afastada do Sol, a variação do tempo para que o nosso planeta receba o raio do Sol em sua superfície é de 8 minutos e 20 segundos. Calcule a distância entre o Sol e a Terra nesse instante, considerando a velocidade da luz de 3 vezes 10 na 5 km por segundo. Então, com essas informações, a gente sabe que cada 1 minuto corresponde a 60 segundos e a distância a gente vai calcular pela velocidade, então ali 3 vezes 10 na 5 km por segundo, vezes essa variação do tempo para a Terra receber o raio do Sol. Então, vamos transformar todos os 8 minutos em 20 segundos, tudo em segundos, né? Como cada minuto corresponde a 60 segundos, então eu vou pegar esses 8, multiplicar por 60 e somar com os 20 para ter o total em segundos. 8 vezes 60, 480, mais os 20, ao todo nós temos 500 segundos. 500 segundos. Agora, para calcular então a distância que eu estou chamando de d aqui, vai ser a velocidade, que é 3 vezes, eu esqueci aqui, ó, 3 vezes 10 na 5 km por segundo, então 3 vezes 10 na 5, não vou botar as unidades, a gente sabe que o resultado tudo vai ser em quilômetros, né? 3 vezes 10 na 5, vezes o intervalo de tempo, que é 500 segundos. 500 segundos. Transformando aqui em notação científica, eu tenho 3 vezes 10 elevado na 5, vezes 5, a ordem das centenas, 10 na 2, né? Muito bem, multiplico 3 e 5, a distância 15, vezes 10 na 5, soma os expoentes, potências de mesma base, copia a base, soma os expoentes, 3 vezes 5, 15. A distância, que é dada em quilômetros, é 15 vezes 10 na 7. Posso transformar em quilômetros, né? Posso transformar em notação científica, passando a vírgula aqui. Então, lembrando que diminuindo aqui em uma ordem, né, em 10 vezes o número, de 15 para 1,5, eu tenho que compensar no expoente. Se eu diminuir uma vez aqui, eu aumento uma vez aqui. 1,5 vezes 10 na 8. Lembrando que 10 na 8 corresponde centena de milhão. Então, esse 1 aqui está associado a centena de 1 milhão. 1,5 centenas de milhões, né? Quilômetros de distância. 150 milhões. Certo? Vamos passar para a questão de número 2. Na questão de número 2, calcule e represente o resultado em notação científica. Vamos lá, então. Tenho 1,8 vezes 10 na menos 2, menos 2,5 vezes 10 na menos 3, dois números de ordens diferentes. Né? Isso aqui, esse número 1,8 é centésimos, e esse 2 aqui corresponde ao milésimos. Né? 3,1 vezes 10 centésimos de milésimos. Aqui. Então, para operar adição ou subtração, é bom que eles estejam na mesma ordem, né? Eles estão em ordem diferente, então eu vou passar esse número aqui para a mesma ordem, na ordem dos centésimos. Passando a vírgula, então, para a esquerda aqui, eu estou diminuindo esse número em uma ordem, eu tenho que aumentar aqui no expoente. Então fica 1,8 vezes 10 na menos 2, menos a vírgula na frente do 2, fica 0,25.
25 vezes 10 na menos 3, agora aumentando a ordem em uma casa. 3,1 vezes 10 na menos 5 é o divisor. Agora que eu tenho os dois números 1,8 e 0,25 na mesma ordem, porque menos 3 mais 1 é menos 2, então eu tenho 1,8 vezes 10 na menos 2 menos 0,25 vezes 10 na menos 2, tudo dividido por 3,1 vezes 10 na menos 5. Eu posso colocar 10 na menos 2 em evidência, continuando o cálculo aqui ao lado. Então, abrindo parênteses, 1,8 menos 0,25 vezes 10 na menos 2, tudo isso dividido por 3,1 vezes 10 na menos 5. 1,8 menos 0,25, lembrando das operações com números decimais, né, igual às casas. Bota um 0 do lado do 8 ali e diminui. 10 menos 5, aqui vai ficar 7. 10 menos 5, 5. 5 aqui também. E 1,55. 1,55 vezes 10 na menos 2. Já podemos trabalhar com esse 10 na menos 5 dividindo aqui, passando para cima, né? Divisão de potências de mesma base. Subtrai os expoentes, então fica menos 2, menos o menos 5. Menos o menos 5 é mais 5. E embaixo fica só o 3,1. Eu prefiro trabalhar com frações. A gente simplifica. Então, 1,55 dividido por 3,1, como é que fica isso? Então, eu escrevo 155 sobre 100, dividido por 31 sobre 10. Esse aqui vai ser o coeficiente e o 10, menos 2 mais 5 vai ser o expoente 3. Então, divisão de frações, copia a primeira, 155 sobre 100, vezes 10 sobre 31. Se tu prefere fazer a divisão com número decimal, tá tranquilo, não tem problema nenhum. Tá? Divide por 10 aqui, divide por 10 aqui, e 155 dividido por 31. Vamos fazer multiplicações por 31. Bom, 30 vezes 5, 150, e 1 vezes 5, 5. É exatamente 5 vezes. Então dá para dividir por 31 em cima e 31 embaixo. Continuando aqui ao lado, 155 dividido por 31 é 5. No denominador aqui, restou 10. Aqui ficou 1, e 31 dividido por 31 dá 1. Então ficou 5 sobre 10, vezes 10 elevado na terceira potência. Esse número, 5 sobre 10 é 0,5 vezes 10 na terceira potência. Como nós temos que colocar em notação científica, eu vou aumentar o número em uma ordem. Aqui, uma potência de 10, né? Uma ordem aqui. Então, vai ficar 5 vezes 10 na 3. Como eu aumentei aqui, aqui eu diminuo uma ordem da potência de 10. Então, 5 vezes 10 elevado na 2 é a resposta em notação científica. E isso aqui corresponde 5 centenas. Certo? Vamos passar para a questão de número 3. A questão de número 3, então, é para a gente classificar em verdadeiro ou falso as afirmações. Na primeira, que ele fala sobre eletrização por contato, praticamente é a definição que é posta ali, né? Na eletrização por contato, dois corpos de materiais diferentes, eletricamente neutros, são postos em contato muito próximo, fortemente pressionados um contra o outro, e daí os elétrons de um corpo podem migrar para o outro. Isso que é o que acontece na eletrização por contato. Então, essa afirmação aqui é verdadeira. Na eletrização, na segunda, ele fala sobre eletrização por indução. E uma das características da eletrização
por indução é que os corpos, o induzido e o indutor, eles adquirem cargas elétricas de sinais opostos. Né? E a afirmação é justamente ao contrário. Na eletrização por indução, o corpo induzido adquire cargas elétricas de mesmo sinal as do corpo indutor. Então essa é falsa. Tá? E na terceira afirmação, as intensidades de forças de interação entre dois corpos materiais é diretamente proporcional ao produto dessas cargas. Se a gente vê a força, a interação de forças entre cargas, existe uma constante aqui, que é do meio, aqui é o produto das cargas, e essa constante faz o papel de constante de proporcionalidade entre o produto das cargas e a força. E depois ele diz, a afirmação diz diretamente ao produto dessas cargas, ok? E inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os pontos, né, de cargas. Então, como a distância ao quadrado está dividindo aqui, é inversamente proporcional. A gente pode dizer que isso aqui está sendo multiplicado por 1 sobre d quadrado. E 1 sobre d quadrado é o inverso da distância ao quadrado. Então, essa afirmação aqui é verdadeira. A intensidade das forças de interação. Vamos para a questão de número 4. A questão 4, então. Determine a força de atração de duas partículas de cargas de sinais opostos, cujos valores são Q1, 2 microcoulombs e Q2, 6 microcoulombs. E estão separadas no vácuo por uma distância de 0,20 metros. Então, lembrando que a constante no vácuo é 9 vezes 10 na 9, a força, a interação, né, a força é a constante vezes o produto da carga dividido pelo quadrado da distância. Lembrando que 1 microcoulomb corresponde ao milionésimo do coulomb, ou seja, 10 na menos 6. Então, é só cálculo aqui, né? Força, então, é 9 vezes 10 na 9 vezes a carga de 2 microcoulomb, 2 vezes 10 na menos 6 vezes a carga 2, que é 6, vezes 10 na menos 6, tudo isso dividido pela distância, que é 0,20 ao quadrado. Então, juntando as potências de 10 e transformando esse parênteses aqui em potência de 10 também, notação científica. A gente trabalha, então, eu vou colocar os fatores aqui, 9, 2 e 6. 9 vezes 2 vezes 6, para trabalhar só com as potências de 10. Então aqui eu tenho 9 fatores, tenho que somar com menos 6 fatores e somar com menos 6 fatores aqui. E aqui embaixo, no denominador, 0,20, eu tenho 2 vezes 10. Aumentei aqui em uma ordem, diminuo aqui em uma ordem, elevado ao quadrado do lado de fora aqui. Então, a força de interação, 9 vezes 2 vezes 6, vezes 10. 9 menos 6 vai dar menos 3. 2 ao quadrado, vou escrever aqui 2 fatores de 2, vezes 10 na menos 2. Potência de potência, copia a base e multiplica os expoentes. Continuando o cálculo aqui desse lado. Então, eu tenho 9 vezes 2 vezes 6, 10 na menos 3. Eu vou cancelar esse fator 2 aqui, ó, com um desses dois fatores, e um fator 2 do 6 aqui com um outro dos fatores. Então, 9, vou escrever de novo. 9 vezes 2 vezes 6 por 2 ao quadrado. Então, cancelando um fator 2 aqui com um desses aqui, fica 1 esse número. Tirando o fator 2 do 6, vai ficar 3. Então, tirei um fator daqui, dois fatores de 2 desses dois aqui, cancela com esse. 1 ao total. Né? Vezes 10.
elevado no expoente menos 3, divisão de potências de mesma base, copia a base e soma os expoentes. Menos 3 menos menos 2. Assim, então. A força, então, que vai ser dada em Newton, é 9 vezes 1 em Newton. 9 vezes 1 vezes 3, que dá 27, vezes 10 na menos 1 Newton. Tá? Eu posso escrever isso aqui em notação científica, diminuindo aqui em 10 vezes o 27, fica 2,7 vezes 10 na menos 1, então é um aumento no expoente aqui. A força 2,7 vezes 10 na zero, menos 1 mais 1, Newton. E 10 na zero é 1, então a força final aqui 2,7 newtons. E aqui a gente finaliza a questão de número 4. Vamos para a última questão. Muito bem, a última questão, questão de número 5. Duas partículas de cargas Q1 e Q2 de mesmo sinal, separadas pela distância d, se repelem com força de intensidade 1,2 vezes 10 na menos 3 newtons. Determine a intensidade da força de repulsão entre essas partículas se a distância entre elas tornar-se 3 vezes maior. Então aqui a gente tem o nosso esquema. A força é 1,2 vezes 10 na menos 3 newtons. A gente calcula aqui num meio, pensando que o meio não muda, né? A única coisa, todas as coisas ficam iguais, a única coisa que altera é a distância. A força, então, é a constante vezes o produto entre as cargas dividido pelo quadrado da distância. Só que a gente vai ter uma nova força pensando nessa nova distância, né? A nova distância, que a gente vai chamar de distância linha, d', vai ser o triplo da distância original, né? A distância d. Então, para isso, a gente vai ter uma nova interação, uma nova força, né? Que a gente vai chamar de F', então vai ser essa mesma, vai ser esse mesmo cálculo, porém com a distância linha ao quadrado. Substituindo essa distância linha aqui por 3 vezes a distância, a nova força, então, de interação vai ser K vezes Q1 vezes Q2 dividido entre parênteses por 3 distâncias originais ao quadrado. Então, elevando ao quadrado a nova interação, vai ser K vezes Q1 vezes Q2, 3 ao quadrado dá 9, vezes a distância ao quadrado. Colocando em evidência aqui 1 sobre 9, a nova interação, então, vai ser 1 sobre 9, que multiplica justamente o K vezes o Q1 vezes o Q2 sobre distância ao quadrado. Bom, essa aqui é a força, é a interação anterior, ó, a antiga. Então, a nova força vai ser 1 sobre 9 vezes, isso aqui corresponde à força anterior, que é a gente chama de F. Vai ser 1/9 da força anterior. Certo? Assim que elas se relacionam, então. Então, triplicando a distância, a força se divide em 9 pedaços, né? A força anterior. Isso vai ficar mais distante, então. Utilizando os valores aqui da força, então, para ter o valor total, a nova força vai ser 1/9 de 1,2 vezes 10 na menos 3 newtons. Para evitar a notação aqui, eu não vou botar a unidade. Eu vou transformar 1,2 aqui em 12, aumentando então em uma unidade. Então, em uma potência de 10, né? Então, vezes 12, e para compensar, o menos 3 aqui, então, se eu aumentei, se eu aumentei aqui, então aqui eu diminuo, 12. Então, a nova interação, a nova força vai ser 12 dividido por 9 vezes
10 na menos 4 newtons. Simplificando aqui, dividindo por 3 em cima, dividindo por 3 embaixo, a nova interação vai ser 4 sobre 3 vezes 10 na menos 4 newtons. Isso aqui né, a gente aceita como resposta, mas para dar um valor aproximado, 4 dividido por 3. 4 dividido por 3, então, uma vez, 3, resta 1. Boto 1 aqui, vírgula aqui, 0, 3 vezes, 9, resta 1, 0, 3. A gente entende que isso aqui vai até o infinito, então também é aceita a nova força, aproximadamente, então, aproximadamente 1,33 vezes 10 na menos 4 newtons. Tá? Pode ser a resposta sim, tranquilamente. Certo? E aqui a gente encerra, então, os comentários sobre essa avaliação, essa atividade avaliativa. Espero que tenha sido de grande utilidade para ti. Tchau!